Iniciamos os trabalhos com os desafios e oportunidades de um operador de infraestruturas e mobilidade para atingir o Net Zero Impact até 2040. Chamamos assim ao palco Franco Caruso, Diretor de Sustentabilidade e Comunicação do Grupo Prisa. Boa tarde. Queria agradecer à Sílvia Guerra, minha colega da Ascendi, por puxar os aplausos. É sempre simpático quando somos os primeiros a falar depois do almoço e está tudo já em sonolência pós-prandial, não é? Então, vim aqui falar-vos um pouco de um desafio que temos todos, que é o alinharmos com os desafios desta década, portanto, os desafios da descarbonização, os desafios propostos ou acertados no Acordo de Paris e que influenciam particularmente um setor como o das concessões rodoviárias. E queria um pouco partilhar convosco em que ponto é que nós na Brisa estamos, o que é que queremos fazer, ou melhor, que objetivos é que nos propomos, o que queremos fazer e quais são os desafios que enfrentamos. E, mais uma vez, estou mesmo muito interessado com aquilo que a Sílvia vai partilhar connosco no final deste painel. Eu hoje estou com muita vontade de provocar a minha colega da Ascendi. Mas é por bem, é benigno. Bom, nós sabemos isto tudo, todos aqueles que estamos aqui presentes conhecemos estes números, ou se não os conhecemos, temos uma ideia deles, portanto o objetivo não é alongar-me aqui nesta parte, é mais explicar que hoje, no nosso setor, nós não somos só um operador de infraestruturas, somos operadores num sistema de transportes, se quisermos chamar-lhe isso, e, no nosso caso, posicionamos como um operador de infraestruturas e serviços de mobilidade. E eles hoje tendem a diversificar-se muito e, portanto, afetam muito o impacto que nós temos como empresa e a visibilidade ou a relevância que temos na perspectiva concreta da descarbonização da economia. E a descarbonização é, de facto, crítica. Já se falou disso esta manhã. O setor dos transportes tem um peso significativo nos inventários de carbono. No caso português, tem ainda a particularidade de, assistindo-se a uma redução, ainda que a só um dígito, daquilo que são as emissões de carbono em Portugal, o facto é que o nosso setor tem vindo a crescer. O peso no inventário e o peso no total e o peso das emissões do setor têm vindo a subir e hoje em dia representamos 30% do inventário nacional de carbono. Representa o setor dos transportes. O nosso setor representa só 3/4 destes 30%. Portanto, é bastante relevante. E no caso da Brisa, as nossas contas dão-nos 4% do inventário de carbono está associado ao tráfego na rede Brisa. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós começámos, como toda a gente, por atacar as emissões de âmbito 1 e 2, portanto, aquelas que resultam do consumo de combustíveis fósseis e aquelas que resultam do consumo de energia para as nossas operações. Temos vindo a reduzir essas emissões. Aquilo que temos aqui é o ano que nós consideramos ano base. Isto é um dado mais relevante, se calhar, para partilhar com os colegas que têm estas dores de cabeça de maneira direta. Fizemos um exercício de comprarmos certificados de garantia de origem para zerar as nossas emissões de âmbito 2. Vivemos tempos em que tudo aquilo que são os requisitos de hoje não são garantidamente os requisitos da amanhã. E se podíamos antes anular as emissões associadas ao consumo de energia elétrica comprando certificados de garantia de origem, isso hoje é cada vez menos aceito e garantidamente, e sabemos isso porque a literatura, a doutrina e mesmo as principais referenciais internacionais desta matéria não o aceitam só a aquisição de certificados de garantia de origem para anularmos as emissões que nós não conseguimos eliminar através da autoprodução de renováveis para autoconsumo, da assinatura, enfim, de contratos de energia fundados em renováveis, de todo o esforço que fazemos em termos de eficiência energética e, portanto, tornou-se, digamos dizer assim, uma solução residual ou uma solução de último recurso. E depois temos o tema da cadeia de valor, que é muitíssimo relevante e que é difícil de endereçar porque envolve
uma cadeia de fornecedores que tem algumas grandes empresas, mas é maioritariamente composta por pequenas e médias empresas que têm aqui desafios enormes, começando por não ter muitas vezes competências internas para poderem elas próprias fazerem a descarbonização dos seus negócios. E depois temos ali aquele milhão e 900, quase 2 milhões de toneladas de carbono equivalente que estão associadas ao tráfego. Esta cota tem vindo a aumentar, está correlacionada, obviamente, com o progresso do tráfego nas autoestradas, e neste momento, destes 2.0, já estamos em 2023, estávamos em 2.3. Portanto, isto é um tema bastante relevante, e eu até queria acrescentar a respeito deste tema relevante, que é cada vez mais visível por parte dos investidores institucionais e das agências que produzem rating de sustentabilidade ou rating ESG para investidores institucionais que investem no setor de infraestruturas rodoviárias, há cada vez mais a assunção de que o nosso negócio é um negócio condenado a nunca ser verdadeiramente green. E, portanto, é assumido que, apesar de nós não termos controle sobre o combustível que é consumido pelos nossos clientes, pelo parque automóvel, pelo parque circulante que utiliza as nossas autoestradas e pelo estilo de condução dos nossos clientes, o facto é que nós somos um setor, se não tivermos cuidado, que pode vir a ficar qualificado como maldito. E, portanto, temos de contrariar essa tendência. E o que nós procuramos fazer desde o início desta década foi ter uma abordagem estratégica ao tema da sustentabilidade, com um foco muito grande no tema ambiental. É o tema onde nós temos o maior impacto, ou o impacto mais visível, e com um foco muito forte no tema de energia e clima e nos temas da descarbonização. Portanto, aquilo que fizemos foi um esforço muito grande de baselining daquilo que é o nosso desempenho em matéria de carbono e, a partir daí, fixarmos objetivos quantitativos de redução para esta década. E operando quer para as nossas atividades próprias, quer depois para as atividades na redução de carbono na cadeia de valor. Aqui há um tema que me parece bastante importante referir sobre a forma como nós estamos a trabalhar, que é o da mobilidade sustentável. Porque, precisamente, nós cada vez mais externalizamos a nossa atividade para fora das infraestruturas rodoviárias ou da estrita atividade de operação de infraestruturas. Nós prestamos serviços e nós integramos com outros serviços. Esse tema hoje também foi um pouco abordado no último painel da manhã, e também foi abordado durante o almoço por um dos membros da direção da autoridade da AMT, que justamente vê tudo isto como uma combinação de serviços e, portanto, a medição dos impactos e a responsabilização pelos impactos vai ser cada vez mais construída em sistema e medida em sistema. E por isso nós abordámos o tema e incluímos naquilo que são as nossas atividades, para além da circularidade, da gestão avançada dos ativos, do procurement sustentável e da gestão da água e dos efluentes, incluímos o tema da mobilidade sustentável, de que maneira que os produtos e serviços que nós prestamos, a começar pelo serviço de prestação da infraestrutura rodoviária, como é que nós conseguimos contribuir de maneira positiva para a redução, para afetar positivamente o inventário nacional de carbono. E, portanto, falando agora de objetivos, para conseguir isto, fixarmos objetivos, portanto, nós vamos reduzir as nossas emissões de gases de efeito de estufa em 60% até 2030, o nosso ano base é 2021, queremos ser net zero até 2040 e depois, complementarmente, estamos a trabalhar nos temas da economia circular e nos temas da proteção das áreas de alto valor natural, e fazemos isto também na lógica da descarbonização, porque há uma convergência entre aquilo que é a gestão do tema energia e clima e o tema do ativo natural e do potencial de eficiência energética que está subjacente à implementação de uma economia circular, ou da circularidade. Depois, obviamente, em matéria de sustentabilidade temos uma série de objetivos em matéria social, mas não é este o foco que queremos trazer-vos aqui hoje, até porque eu vou estar a competir com uma apresentação muito mais interessante da Sílvia Guerra sobre taxonomia. Isto é um pouco a forma como nós nos organizamos no plano conceitual para sabermos exatamente o que é que queremos fazer nesta vertente, e obviamente começando pelo propósito da Brisa, e depois a definição dos nossos pilares estratégicos, que são construir uma carteira flexível de negócios de mobilidade, mais uma vez a lógica sistémica,
e a lógica da internacionalização, que também é um desafio acrescido na perspectiva, para a qual também contribui com um desafio acrescido o tema ESG. E depois, obviamente, nas alavancas de transformação, temos aqui aquelas que já são conhecidas e, obviamente, entre as 5 está a sustentabilidade. Portanto, quais são as nossas estratégias para cumprir o Net Zero? Em primeiro lugar, obviamente, a eficiência energética. Todos nós estamos a fazer uma conversão para a iluminação com LED, estamos a olhar para a eficiência energética dos nossos modelos de operação, a começar pelo patrulhamento, e depois, do modo geral, medidas para conseguirmos ser um muito melhor consumidor de energia. Depois estamos a eletrificar a frota, acho que é um caso já bastante conhecido. Estamos a abordar e estamos a trabalhar muito ativamente na massificação da autoprodução de energia fotovoltaica para autoconsumo. Já temos uma primeira fase praticamente concluída e a entrar em serviço. Temos mais 2 fases em fase de adjudicação e vamos também começar a negociar a compra de energia de origem renovável, portanto fazer PPAs ou Power Purchase Agreements. Claramente aqui também estamos a trabalhar, passámos a integrar no nosso modelo, a partir da área de sustentabilidade, o tema de a necessidade de gerir a energia como a indústria, não a nossa indústria tradicionalmente, mas a indústria, as indústrias transformadoras normalmente abordam o tema da energia, ou seja, é uma função do negócio importante, não é uma função secundária, é uma função crítica, e desta forma nós passamos a integrar no nosso trabalho de desenvolvimento e no nosso trabalho prospectivo também a exploração de outras fontes de energia e um acompanhamento proativo daquilo que são fontes de energia que estão em desenvolvimento e que nós normalmente desconsideraríamos. Como, por exemplo, integrar neste modelo o tema do armazenamento de energia renovável em períodos noturnos, no caso da autoprodução da fotovoltaica, ou a conversão dessa energia, o armazenamento dessa energia, mas convertendo-a em combustíveis moleculares, como, por exemplo, o hidrogênio. Isso é ainda, eu diria, situa-se ainda no campo das intenções, não temos nenhum protótipo, não temos nada disso, estamos a estudar e passamos a estudar isso de uma forma integrada e continuada e numa lógica de negócio. E, finalmente, aquele tema ali, o último, que é promover a mobilidade elétrica dos clientes, que é a primeira ferramenta, ou a principal ferramenta que nós temos para podermos atuar sobre as emissões da categoria 11 do âmbito 3, que são aquelas associadas ao tráfego automóvel, ou o consumo de energia pelo uso de produto. Temos vindo a sistematizar no tema da mobilidade sustentável, temos procurado aqui sistematizar aquela que é a relação entre os produtos e serviços que já temos, de facto, em ato e aqueles que estamos a desenvolver e as soluções que podemos vir a desenvolver para sermos, lá está, um operador de mobilidade e de serviços sustentável e, portanto, competitivo na perspectiva de futuros modelos de concessão que integrem de uma forma muito mais agressiva os temas da descarbonização e, genericamente, os temas da sustentabilidade. Portanto, isto é um pouco a matriz com a qual nós trabalhamos, em que nós consideramos as infraestruturas de serviços e a tecnologia e depois serviços na área das autoestradas para a transição energética e, para além das autoestradas, tem muito a ver com o facto de muitos de nós sermos operadores de autoestradas em áreas metropolitanas ou em ligações interurbanas que já estão povoadas de comunidades intermunicipais e, portanto, na realidade, temos uma realidade temos uma constante que não é simplesmente a da autoestrada, mas da correlação da autoestrada com o resto da rede viária e com os outros serviços que dependem dela. Por isso, nós queremos ter uma estratégia de sustentabilidade, não queremos ter já uma estratégia de sustentabilidade, queremos construir uma estratégia de negócio sustentável. Queremos conseguir fazer o Net Zero by Design. Isto vai ser-nos cada vez mais exigido e, mais uma vez, voltamos ao tema da taxonomia, que é um desafio muito grande para nós, que é como é que nós conseguimos ter um negócio que, efetivamente, está alinhado com os objetivos do Green Deal e está alinhado com os objetivos climáticos e depois, obviamente, prevenirmos ou mitigarmos os riscos de sermos excomungados, vamos dizer assim,
sermos considerados uma peça inútil do sistema, uma peça inútil, não, uma peça negativa do sistema, que seja depois fundamento para nos ser retirada a licença para operar. E com isto terminei a minha apresentação. Queria só dizer uma coisa. Nós, à medida que vamos fazer o exercício de preparação do reporte de acordo com as novas diretivas europeias de reporte de sustentabilidade e abordando concretamente o tema da taxonomia, o que nos parece é que o nosso setor é um setor que é bastante maltratado pelo legislador europeu. Porquê? Porque o legislador europeu nos considera assim uma coisa pouco inteligente, com pouco conteúdo e, portanto, ignora uma série de valências que são atuais, que nós, de facto, levamos na perspectiva da descarbonização e da sustentabilidade em geral e que são completamente ignoradas pelo legislador. Portanto, a nossa expectativa é que no esforço que está a ser feito de simplificação do pacote europeu se consiga fazer uma ligeira complicação, que haja normas setoriais para alguns setores e concretamente para o setor das concessões. Obrigado. Passamos então à próxima sessão. Para realizar uma análise de risco hidrológico e hidráulico da drenagem transversal face ao impacto das alterações climáticas e aos critérios de concessão, chamamos ao palco Paulo Ramísio, da Universidade do Minho, e Clara Sofia Vieira, mestre em Engenharia Civil, com especialização em Hidráulica e Ambiente, com ligação à Ascendi, e que está a desenvolver a sua tese de doutoramento sobre a gestão sustentável de escorrências pluviais urbanas e aplicação de soluções baseadas na natureza. Boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença. Hoje vou apresentar um projeto de investigação que foi desenvolvido numa parceria entre a Ascendi e a Universidade do Minho para avaliar o risco hidrológico e hidráulico da drenagem transversal da rede Ascendi. Este projeto nasceu de uma preocupação da Ascendi, que pretendia conhecer o estado da drenagem transversal da sua rede, tendo em conta o impacto das alterações climáticas nos padrões de precipitação. O projeto Ascendi Minho foi assim concebido com o intuito de avaliar o risco hidrológico e hidráulico das passagens hidráulicas existentes nas concessões, tendo em conta esses impactos, bem como os critérios de projeto. O diagnóstico foi efetuado com base na representação de curvas de intensidade, duração, frequência das estações meteorológicas analisadas, bem como na representação de mapas de índice de risco hidrológico e hidráulico de todas as passagens hidráulicas existentes nas concessões. Primeiro, foi efetuada a análise estatística de dados de precipitação de um conjunto de estações meteorológicas com registros efetuados ao longo do século XXI. Foram assim representadas novas curvas de intensidade, duração, frequência. Depois, efetuámos a análise hidrológica e hidráulica das passagens hidráulicas existentes nas concessões, tendo em conta os critérios de concessão, ou seja, estimamos novos caudais afluentes a essas passagens hidráulicas com base nas novas intensidades de precipitação. Por fim, representamos o resultado na forma de um mapa de índices de risco hidrológico e hidráulico. A Ascendi dispõe de uma rede de 20 estações meteorológicas distribuídas pelas várias concessões onde opera em Portugal. As amostras de dados destas estações foram recolhidas e estes dados foram processados em diferentes séries de precipitação máxima diária, mensal, anual e de duração parcial. Depois, os dados foram ajustados com funções de distribuição de probabilidade apropriadas, selecionadas entre as mais utilizadas em hidrologia, como a Pearson, Gumbel, Pareto, exponencial, valores extremos, logaritmo e log normal de 3 parâmetros. Foram assim representadas as curvas IDF destas estações com base nas funções de distribuição de probabilidade que melhor se ajustavam aos dados. Por fim, fizemos a análise comparativa das curvas representadas em cada uma das estações. No entanto, não nos foi possível representar curvas IDF baseadas em máximos anuais e por isso não os poderíamos comparar com as curvas IDF do decreto regulamentar. Por este motivo, decidimos ampliar a nossa rede de estações meteorológicas e consideramos um conjunto de estações da rede SNIR.
o algoritmo aplicado na análise destas estações é análogo ao considerado na análise das estações meteorológicas da Ascendi. Por isso, recolhemos as amostras, processamos séries de precipitação, ajustamos os dados com funções de distribuição e representamos as curvas IDF. Neste caso, fizemos a análise comparativa destas curvas IDF das estações, bem como das curvas IDF de máximos anuais com as curvas do decreto regulamentar. O método regulamento baseia-se numa equação exponencial do tipo I igual a ATB, onde A e B são parâmetros que dependem do período de retorno e da região pluviométrica. A região pluviométrica A corresponde à zona branca representada no mapa de Portugal e corresponde às curvas IDF de Lisboa. Neste caso, quando nós estamos a dimensionar uma estrutura hidráulica para um período de retorno de 100 anos, como é o caso das passagens hidráulicas, consideramos que a intensidade de projeto é de cerca de 45 milímetros horários. Na região B, que corresponde à zona nordeste do continente, consideramos que a intensidade de precipitação nesta região é 20% inferior à das curvas IDF Lisboa. Na região C, corresponde às zonas do país com altitudes superiores a 700 metros, bem como as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, consideramos que as intensidades de precipitação são 20% superiores à das curvas IDF de Lisboa. Das estações meteorológicas analisadas da rede SNIR, nós verificamos que, de facto, em algumas estações meteorológicas da região pluviométrica A, obtemos valores de precipitação horária de 45 ou cerca de 45 milímetros. No entanto, em muitas estações temos valores bastante acima ou bastante abaixo deste valor considerado nas curvas IDF, ou seja, valores muito acima ou abaixo dos 45 milímetros. O que quer dizer que a região pluviométrica A, que nós consideramos... Ai, não era isto, desculpem. Problemas técnicos. O que significa que a intensidade de precipitação considerada na região pluviométrica A, que consideramos que são eventos de precipitação homogéneos de igual intensidade, duração e frequência, não se verifica na verdade, não é? Temos uma região com variabilidade de precipitação. Estimadas as novas intensidades de precipitação com dados registados ao longo do século XXI, ou seja, os tais dados das estações meteorológicas do SNIR, foi necessário converter essas novas intensidades de precipitação em novos caudais afluentes às passagens hidráulicas da rede de concessões Ascendi, e foi isso que fizemos para as 1821 passagens hidráulicas existentes. Passando à análise dos índices de risco hidrológico e hidráulico, como é que nós construímos ou determinamos estes índices? O risco hidrológico baseia-se na análise comparativa das novas curvas IDF com as curvas IDF do regulamento, ou seja, a análise comparativa das novas intensidades de precipitação registadas ao longo deste século com as intensidades de precipitação que foram usadas para construir as curvas IDF do modelo do método regulamento, ou seja, estamos a comparar dados compilados em 1978 com dados registados a partir de 1998 até 2024. O raciocínio é análogo ao de risco hidráulico, mas neste caso consideramos os novos caudais estimados com base nas novas intensidades de precipitação e fizemos a sua comparação com os caudais afluentes às passagens hidráulicas considerados nos projetos de execução dessas estruturas, bem como com a vazão disponível na área de secção das passagens hidráulicas. Em resultado, conseguimos materializar todos estes índices no mapa de índices de risco, que é constituído por duas camadas, a hidrológica e a hidráulica, e onde podem ser utilizados vários filtros para selecionarmos o tipo de risco que queremos observar. No lado esquerdo temos o mapa hidrológico e aqui conseguimos visualizar facilmente aquilo que disse há bocado, que de facto a intensidade de precipitação, os eventos de precipitação não são homogéneos na região pluviométrica A. Nós temos variabilidade de norte para sul, do interior para o litoral e com altimetria. Por exemplo, quando nós temos uma coloração verde ou azul, estamos a dizer que temos um indicador de risco baixo ou muito baixo. Isto significa que nestas áreas as intensidades de precipitação estão abaixo ou muito abaixo dos valores considerados em projeto, ou seja, os tais 45 milímetros horários. Nós temos riscos elevados quando essas intensidades de precipitação estão muito acima desse valor.
No caso do mapa de risco hidráulico, nós verificamos uma mancha azul muito grande na rede de concessões. De certa forma, a maioria das passagens hidráulicas da rede Ascendi apresentam um risco muito baixo. De certa forma, este resultado é uma consequência de algumas das filosofias da Ascendi, por exemplo, o critério de implementar um diâmetro mínimo de 1 metro em todas as suas passagens hidráulicas. Por exemplo, na zona de Coimbra, onde temos um índice de risco elevado em termos hidrológicos, chove muito mais do que aquilo que era expectável, as passagens hidráulicas continuam a ter capacidade de resposta hidráulica, têm diâmetro suficiente para acomodar os novos caudais afluentes. Só uma anotação. Estes mapas são o resultado de uma solução tailor-made, ou seja, em geral, quando nós fazemos estudos sobre alterações climáticas, usamos uma escala mais global, analisamos valores de precipitação sobre horários e não consideramos os critérios de projeto. Neste caso, nós fizemos uma análise das alterações climáticas, ou o impacto das alterações climáticas nos padrões de precipitação à escala local da passagem hidráulica e da bacia associada a essa passagem hidráulica, com intensidades de precipitação subhorárias e considerando os critérios de projeto de cada uma das passagens hidráulicas. Para terminar, atualmente a Ascendi está a analisar o diagnóstico de risco apresentado com o intuito de estabelecer um plano de ação proativo e não reativo baseado nesta informação. O objetivo da Ascendi é a implementação de mecanismos de risco, de gestão de risco nos seus ativos, de forma a conseguir minimizar o potencial impacto dos utentes na rede rodoviária, bem como no espaço envolvente. Muito obrigada a todos, em meu nome e em nome dos meus colegas da Ascendi e da Universidade do Minho. Obrigada. Para abordar o tema do patrulhamento elétrico na A24, tem a palavra Rui Couto, diretor de tráfego na Egis Road Operation Portugal, operadora da autoestrada A24 da concessionária Norscoot. Olá, boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar neste congresso. Eu hoje venho falar de um tema diferente das apresentações que fiz em congressos anteriores. Venho falar da implementação de patrulhamento 100% elétrico na autoestrada A24. A Egis, que é a operadora desta via, que é concessionada pela Norscoot, tem vindo nos últimos anos a adotar uma série de práticas com o objetivo de descarbonização, desde implementação de painéis fotovoltaicos, implementação de iluminação LED, túneis, e em 2023 surgiu o desafio, até porque tínhamos que substituir a frota do patrulhamento, surgiu o desafio de começar então a analisar e investir em viaturas 100% elétricas. Eu venho aqui apresentar um bocadinho então qual foi o processo para chegarmos ao final de 2023 já com o patrulhamento 100% elétrico, nomeadamente os objetivos desta implementação, falar um bocadinho dos desafios que a A24 tinha para este tipo de viaturas, como é que foi realizado o processo de implementação e apresentar também aqui um bocadinho os resultados obtidos em mais de um ano de operação com este tipo de viaturas. Como eu disse há pouco, a descarbonização é um objetivo, penso eu, que é partilhado por todos nós. No nosso caso, o nosso grupo tem apostado forte nisto e a concessionária a Norscoot também é um ponto importante para o seu desenvolvimento futuro. E então decidimos então avançar para este tipo de viaturas. Antes de avançar para a compra, nós começamos a analisar a autonomia de várias viaturas. Neste caso, os dados que estão ali apresentados são da viatura que acabamos por comprar, que foram duas Volkswagen e da Buzz, para tentar perceber, basicamente, se a autonomia que a viatura apresentava seria suficiente para efetuar o patrulhamento de toda a autoestrada. Falando aqui um bocadinho da A24, a A24 tem uma extensão aproximada não, neste caso, real de 156 km 791 metros.
A cota mais baixa, que está junto àquela ponte, que é a ponte sobre o Rio Douro, no peso da régua, é de 140 metros. E a cota mais alta, que fica na zona de Vila Pouca de Guiar, está a uma cota de 1070 metros. Ou seja, estamos a falar de uma autoestrada de montanha, com elevados desníveis, e era preciso perceber um bocadinho que impacto é que estes desníveis iriam ter na autonomia destas viaturas. Outra coisa importante que também era um desafio, isto ia ao fim e ao cabo criar ali uma disrupção interna, porque os condutores destas viaturas estavam habituados a chegar a uma bomba de combustível e em 2 minutos a viatura estava apta para andar. A verdade é que a partir do momento em que se implementasse este tipo de viaturas, isso seria uma realidade diferente e era preciso também envolver esses trabalhadores para que desde o início eles estivessem por dentro do processo e fossem ao fim e ao cabo também dando aqui alguns inputs importantes como vão ver mais à frente. Nós começamos então por abordar o fornecedor da viatura na nossa zona e ele disponibilizou-nos uma viatura, neste caso de passageiros, durante 3, 4 dias, para a gente fazer ali alguns testes, neste caso reais, na autoestrada, e nós basicamente temos ali o resultado que foram obtidos nesses testes, já numa segunda fase, porque eles numa primeira fase emprestaram-nos aquela viatura verde que vocês estão a ver ali, mas depois puseram-nos à disposição, durante uma semana, mais ou menos, uma viatura mesmo exatamente igual à que a gente pretendia comprar, uma viatura de carga já. O que nós também fizemos para ter a percepção exata de qual era a autonomia foi carregar aquela viatura com 600 kg lá dentro, ou seja, colocamos lá as bases que colocamos na sinalização, colocamos lá 600 kg e então vamos lá fazer testes reais, vão para a estrada. Neste caso já foram as pessoas que no futuro iriam conduzir estas viaturas, para começar então a ver essa envolvência, e obtivemos ali alguns resultados interessantes. Ou seja, as viaturas saíam das nossas instalações com 100%, a primeira simulação foi para uma velocidade aproximada do tipo patrulhamento, ou seja, uma velocidade média no final da volta de 69 km. E depois fizemos uma segunda simulação em velocidades mais agressivas, até porque nós temos tempos de resposta para chegar às ocorrências e não queremos pôr em causa o nosso cumprimento contratual relativamente a esses tempos. Obtivemos então, no primeiro teste, chegamos às nossas instalações depois de realizar 266 km, chegamos com 40% da bateria. A autonomia inicial eram 353, no final tínhamos 159 km. No segundo teste, já com uma velocidade superior, uma velocidade média de 81 km, chegamos ao final com 28% e uma autonomia de 136 km. Também aconteceu uma coisa engraçada, que alguns deles iam reparando que às vezes nós fazíamos quilómetros e ganhávamos autonomia, mas que na verdade o que importa é a percentagem e não a autonomia real que a viatura apresenta. A partir daqui adquirimos então duas, uma chegou numa primeira fase, a outra chegou já perto do final do ano, e a partir do momento em que tivemos a primeira, começamos então a implementar numa parte do circuito a viatura para tentar perceber qual era o comportamento da mesma, como é que os colaboradores se iriam começar a adaptar a este tipo de viaturas, e não queríamos logo pô-lo a fazer a totalidade do patrulhamento para eles também não ficarem ali já com alguns receios para o futuro. Tivemos também o cuidado de trabalhar na organização interior da viatura, envolvendo todos os colaboradores que conduzem estas viaturas, numa primeira fase com o objetivo também principal de reduzir peso, e nesta altura demos conta que também tínhamos muito equipamento dentro das viaturas que efetivamente não era necessário para a atividade. Alteramos os suportes da sinalização para suportes mais leves. O superador e a própria motosserra que andam destas viaturas também já são elétricas e também já têm um peso um bocadinho reduzido em relação aos equipamentos anteriores, que eram a gasolina. E, ao fim e ao cabo, conseguimos obter ali alguma poupança no que diz respeito ao peso dentro da mesma viatura. Outra coisa que também sabíamos que ia ter um impacto grande era, a partir do momento em que colocássemos o PMV, o painel de mensagens variáveis, já sabíamos que a partir daquele momento a própria autonomia da viatura iria aumentar. Tivemos o cuidado também para o colocar da forma aerodinâmica mais positiva possível e começamos a controlar as médias dos colaboradores para ver se estavam dentro daquela previsão que nós teríamos dos tais 25 kWh a cada 100 km.
Resultados, após mais de 300 mil quilómetros efetuados com esta viatura, nós conseguimos obter uma redução a nível de emissões de toneladas de CO2 de mais de 55 toneladas ano. Isto partindo do pressuposto que fazemos aproximadamente 266 mil quilómetros na atividade de patrulhamento, isto comparando um consumo médio de 25 kWh com uma média de 9,5 litros ao 100 das viaturas que tínhamos no passado. Também damos aqui uma nota importante, porque a atividade de patrulhamento tem um peso muito grande nos quilómetros realizados na operação e manutenção da A24. Em 2024, fechamos o ano com aproximadamente 50% dos quilómetros percorridos com viaturas totalmente elétricas. Ainda é importante referir, no que diz respeito à atividade de patrulhamento, ela atualmente tem 0 emissões. Isto porque os carregadores que nós temos nas nossas instalações têm energia ou fotovoltaica ou energia que vem de um fornecedor de energias renováveis verde, ou seja, o nosso fornecedor de energia das nossas instalações já recorre a 100% a energias renováveis. E então esta atividade atualmente tem 0 emissões diariamente para a infraestrutura. Para terminar, vou-vos só mostrar aqui um pequeno vídeo. Pronto, obrigado pela vossa atenção. Queria só deixar aqui um convite a todos. Nós estamos neste momento a organizar o Fórum de Viabilidade Invernal, que vai para a 15ª edição este ano. Este ano o Fórum vai ocorrer na cidade de Castro Daire, que foi uma cidade muito fustigada pelos incêndios no último mês de setembro. Fica aqui o convite a todos. Quem quiser participar, basta enviar um e-mail para mim, para aquele e-mail rui.couto@portugal.pt. Eu também vou pedir, se calhar, aqui ao Rui Manteigas para divulgar isto um bocadinho mais por todas as associadas. E quem quiser estar presente, será um prazer receber-vos e continuação de bom congresso. É dia 13 de fevereiro, às 9h30 da manhã. Obrigado. Para terminar o painel de sustentabilidade, chamamos ao palco Silvia Guerra, responsável da área de sustentabilidade da Ascendi, para falar sobre a taxonomia europeia como modelo de criação de valor. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e obrigada à APCAP pela organização deste congresso. E, de facto, antes de ir ao meu tema da taxonomia, dizer-vos que estarmos aqui, diferentes players, a partilhar experiências, conhecimento, é de facto muito reconfortante e dá-nos muito este sentido de propósito de que estamos de facto a liderar a sustentabilidade e a transformar o nosso setor. E agora sim, vou começar aqui com a minha apresentação, espero não defraudar, mas no final, qualquer questão ou autógrafo podem de facto contactar-me, vir ter comigo e poderemos conversar com mais detalhe. Para trás. De facto, a taxonomia ela faz parte, é um regulamento europeu, o regulamento 2020-852, conhecido como o regulamento da taxonomia verde, e ele faz parte de uma peça mais alargada, quase que de um tsunami legislativo que temos assistido nos últimos tempos, em que a taxonomia é uma peça fundamental na parte de promover o investimento sustentável. E apesar deste regulamento ele já estar em vigor desde 2020, ainda hoje ele suscita muitas questões, muitas dúvidas e mesmo nós, na Ascendi, que temos estado a trabalhar este tema, começamos a trabalhá-lo, a antecipá-lo,
desde 2023, muitas vezes os colegas questionam, mas o que é que quer dizer taxonomia? O que é que isso realmente implica? E, ainda aqui, à origem, vamos então ao dicionário, vamos ver o que é que o dicionário diz, o que é taxonomia? Não é esta taxonomia verde, mas sim o que é que significa taxonomia. E, de facto, ele diz-nos que é um conjunto. Primeiro, é uma palavra feminina, que eu acho que é sempre importante nós referirmos isto. É um conjunto de princípios e métodos de classificação dos diversos elementos de uma área científica, é um sistema de categorização. E se nós fizermos aqui o paralelo para a taxonomia verde, é exatamente isto que a taxonomia verde nos traz, que este regulamento nos traz. Ele traz-nos definições claras e definições com base científica de como é que uma atividade, como é que um investimento económico pode ser classificado como ambientalmente sustentável. Portanto, podemos dizer que a taxonomia verde define se uma determinada atividade económica pode ou não ser considerada ambientalmente sustentável ou verde. E muitos destes investimentos que nós temos estado aqui a falar e temos estado a ouvir e que todos estamos a fazer, de facto, se nós conseguirmos alinhá-los com a taxonomia e se nós conseguirmos reportar este investimento e estas atividades, elas serem alinhadas com a taxonomia, eu acho que só por aqui nós já estamos a ganhar valor. Só por aqui já não somos nós a dizer que somos verdes, mas sim a dizer que, de acordo com o sistema de classificação e com objetivos e com critérios científicos, esta atividade é considerada ambientalmente sustentável, este investimento que estamos a fazer. E, de facto, foi este o objetivo da União Europeia, quando foi publicado este regulamento. O objetivo foi muito direcionar o investimento para atividades sustentáveis, alinhar estes investimentos com a visão da União Europeia e com a descarbonização e com a neutralidade carbónica em 2050, criação de valor a longo prazo e trabalharmos todos com um sistema de classificação comum, combater o greenwashing e também um acesso a melhor financiamento para players que tenham, de facto, objetivos, estejam alinhados com estes objetivos climáticos e ambientais. Podemos então dizer que a taxonomia europeia é um instrumento de classificação que ajuda os investidores e as empresas a tomar decisões de investimento em atividades económicas ambientalmente sustentáveis. É uma lista de atividades económicas que contribuem substancialmente para a realização dos objetivos ambientais e baseia-se em experiência científica e tecnológica. O que é que não é a taxonomia? A taxonomia não é uma avaliação se a empresa é boa ou má. Não é uma lista de atividades de investimento obrigatórias e também não faz parte da taxonomia avaliar se um desempenho de um investimento financeiro como é que ele está a correr. Okay? E feita esta pequena introdução sobre o regulamento, vamos então começar a entrar aqui numa parte mais de esmiuçar. Então, como é que eu posso dizer se uma atividade pode ser classificada como ambientalmente sustentável? E para isso, o regulamento, ele definiu 6 objetivos com que essa atividade pode contribuir. Por um lado, se ela tem um contributo substancial para a mitigação das alterações climáticas, ou se contribui para a adaptação às mudanças climáticas, se contribui para a utilização sustentável e proteção de recursos hídricos e marinhos, ou se contribui para a transição de uma economia circular, ou se contribui para a prevenção e controle da poluição. E aqui entram também as questões de ruído, nesta parte da poluição, e se contribui para a proteção e restauro da biodiversidade e ecossistemas. Portanto, o que é que nós temos que fazer enquanto operadores, e foi o que nós fizemos, temos estado também a fazer na Ascendi, foi conversar com as diferentes áreas, saber que projetos, o projeto como o que a Clara apresentou é claramente um projeto que pode ser elegível em termos de taxonomia, e tivemos a perceber e a ver a sua elegibilidade em termos do regulamento. Mas a taxonomia não faz só isto. A taxonomia tem a junção da parte do investimento económico, e temos aqui a necessidade, na área da sustentabilidade, de trabalhar muito de perto com a área financeira, com a área da contabilidade, com a área da gestão, do controlo e planeamento,
mas faz uma associação entre este investimento económico e os temas normalmente mais associados ao reporte não financeiro, muitas vezes mais associados à área do ESG. E então, para uma atividade estar alinhada com a taxonomia, não basta ter um contributo para estes 6 objetivos que estivemos a falar, mas necessitamos também que essa atividade não prejudique significativamente nenhum dos outros objetivos. E aqui aparece uma sigla que está a ganhar grande destaque nos últimos tempos, que é esta, o DNSH, e quem trabalha, quem tem lidado de perto com a área da sustentabilidade sabe que isto é uma sopa de letras e nós estamos sempre a referir siglas e esta é mais uma que nós precisamos de incorporar na nossa linguagem. E então, a atividade não pode contribuir para um objetivo, mas prejudicar os restantes. Não, ela tem que ter um contributo significativo para um dos objetivos, mas simultaneamente não pode prejudicar os restantes. Por outro lado, tem que cumprir com as salvaguardas sociais mínimas e não ter um impacto social negativo. E aqui entra também os direitos humanos, as normas laborais e mais alguns outros pontos que já falarei, e que isto nos obriga também a olhar para toda a nossa cadeia de valor, ou seja, não só para a nossa atividade, mas também com os nossos parceiros e fornecedores, estes direitos humanos, as questões das normas laborais também estarem asseguradas. E sobre isto há também uma nova diretiva que a União Europeia está a trabalhar, que é a CS3D, e que tem também toda esta parte de alinhamento da cadeia de valor. E temos que cumprir também com critérios técnicos estabelecidos nos atos delegados. A taxonomia, ela surge com o regulamento 2020-852, mas desde 2020 até à data têm saído vários atos delegados com definições de critérios. Portanto, isto não tem sido um processo estanque, tem sido um processo evolutivo e de contínua aprendizagem sobre esta temática de taxonomia. A que setores é que se aplica então a taxonomia? A taxonomia ela aplica-se quer aos setores financeiros, quer aos não financeiros, e inclui diversos setores, incluindo o setor dos transportes. E dentro dos transportes temos a construção e atualização das infraestruturas para transporte. Ela aplica-se a todas as empresas que estão sujeitas à CSRD. Apesar da CSRD ainda não ter sido transposta para a legislação nacional, todos nós, todos os players sustentáveis, estamos a trabalhar e estamos gradualmente a incorporar nos nossos relatórios integrados os requisitos da CSRD. Aqui, um timeline muito reduzido de como é que isto tem estado em termos de taxonomia. Temos as empresas cotadas, que já desde 2021 e 2022, que têm estado a incluir nos seus relatórios integrados este report. No nosso caso, a Ascendi, a taxonomia entra em vigor este ano, 2025. Começamos desde 2023 a trabalhar o tema, a preparar, a tentar perceber o que é que isto nos levava em termos de exigências, e já no nosso relatório integrado, que estamos a trabalhar agora relativamente a 2024, vamos incluir esta informação de até onde é que nós chegamos. Ok. Como é que isto se aplica? Trago aqui dois exemplos no sentido de tentarmos perceber e também partilhar convosco as dores e as formas de alinhamento que temos estado a fazer no nosso caminho. Primeiro de tudo, temos que ver atividades elegíveis. Quais das nossas atividades, dos nossos investimentos, é que podem ter um contributo substancial para aqueles 6 objetivos que vimos no início da apresentação? Alguns exemplos. Para esta atividade que tem a ver com a mitigação de alterações climáticas, temos toda esta questão dos transportes elétricos, toda esta transição que estamos a fazer em termos energéticos dos nossos transportes. Por exemplo, na MAC 615 entram também são as questões relacionadas com as infraestruturas. E aqui mais exatamente com, por exemplo, as questões de portagens eletrónicas e questões que as infraestruturas têm no sentido que ajudam a reduzir as emissões de carbono. Por exemplo, a MAC 81 tem a ver com o nosso contributo para os nossos servidores. Como é que nós estamos a garantir as questões de refrigeração de servidores,
as questões de redução de emissões. E são aqui alguns dos exemplos de atividades e de investimentos que serão elegíveis. Cada um de nós terá que olhar para a sua realidade e terá que perceber na sua realidade quais é que são as atividades que estão elegíveis em termos de taxonomia. Depois vamos ao alinhamento. Cumprir com critérios técnicos. Temos que ir ver o que é que os atos delegados nos dizem que para a atividade poder ser alinhada tem que cumprir. Não podemos prejudicar os restantes objetivos e cumprir as salvaguardas sociais mínimas. Dentro de não prejudicar as outras atividades, há aqui uma peça fundamental: plano de resiliência climática. As empresas, para poderem ter atividades alinhadas, têm que ter um plano de resiliência climática. Têm que identificar os seus riscos físicos e definir ações de encontro, como é que vão conseguir mitigar e adaptar. E aqui encontram-se quer questões como ondas de calor, como vento extremo, precipitação intensa, gelo. Quais são os riscos físicos que estamos sujeitos a nível das concessões e como é que nós vamos mitigá-los e adaptar-nos. E depois, a questão das salvaguardas sociais mínimas, que já falamos aqui, direitos humanos, políticas de direitos humanos, códigos de conduta, adesão ao Global Compact, são tudo medidas que depois facilitam este cumprimento. As questões como garantirmos que não há corrupção, que não há suborno, códigos de conduta, políticas de anticorrupção, certificações de anticorrupção. As questões de tributação, como é que nós estamos alinhados e cumprimos com requisitos de tributação, e também questões de concorrência justa, que têm a ver também com a nossa cadeia de valor, com a seleção e avaliação de fornecedores e códigos de conduta. E depois, a fase 3, o report. Como é que nós vamos reportar? Qual a percentagem das nossas atividades, do nosso investimento que está elegível, a percentagem que está alinhada e a percentagem que não está alinhada. Um exemplo aqui. Então vamos ver isto. Temos aqui esta atividade que está relacionada com investimento, então, em viaturas, em veículos ligeiros, veículos elétricos. Para isto tem um contributo significativo na atividade MAC 65. Os critérios técnicos dizem-nos que as emissões têm que ser inferiores a 50 gramas por quilómetro. E, portanto, aqui isto obriga-nos logo a termos esta informação organizada, saber quais os veículos que nós adquirimos e, dentro destes veículos, ter esta confirmação em termos de emissões. Mas depois entra o DNSH. Apesar de nós termos aqui este contributo para a MAC 65, no DNSH nós temos que garantir que não prejudicamos os restantes objetivos. E então nós vamos ter que garantir que, no mínimo, 85% da nossa viatura é reutilizável ou vai para reciclagem. E aqui nós vamos ter que garantir isto ou com os contratos que temos ou com o que nós vamos fazer no fim de ciclo de vida destas viaturas. Outro dos critérios relativos no DNSH é a questão do plano de resiliência e, por último, temos aqui, por exemplo, a questão da classe de ruído de rolamento dos pneus, que terão que ser da categoria A. E isto obriga-nos a olhar para os pneus, obriga-nos a ter esta informação organizada, que pneus é que as nossas viaturas têm, que pneus é quando nós fazemos a substituição dos pneus nas viaturas, que pneus é que são colocados. Caso contrário, se não cumprirmos com estes critérios, esta atividade, este investimento será elegível, mas não será alinhado. E, por último, como é que nós garantimos os direitos humanos, anticorrupção, tributação e comércio justo. Outro exemplo. Temos aqui este exemplo, por exemplo, que tem a ver com a reparação, manutenção e instalação de sistemas inteligentes de transporte. Esta será um investimento que estará alinhado com a atividade MAC 615. Critérios técnicos que aparecem em termos de ato delegado: as infraestruturas não se destinem ao transporte nem ao armazenamento de combustíveis fósseis, que neste caso não tem aplicabilidade, porque estamos a falar de sistemas inteligentes de transporte. Voltamos novamente ao DNSH.
E o que é que estamos aqui a falar? Temos que ter estudos de impacto ambiental. Quando estas instalações são colocadas, são instaladas, quando nós fazemos a manutenção, questões relativas com a preservação da qualidade da água, questões relativas com a prevenção do stress hídrico. Novamente, o plano de adaptação às alterações climáticas e depois temos novamente questões de economia circular. Que percentagem dos resíduos perigosos utilizados nesta instalação e manutenção, e temos que garantir que no mínimo 70% desses resíduos perigosos da construção e da demolição são encaminhados ou para reutilização, reciclagem. Ainda existem aqui outros critérios, como de ruído, que teremos que também garantir. Só garantindo todo este cumprimento é que esta atividade estará alinhada. E por último, o reporte. Teremos que colocar isto no nosso relatório integrado, alinhado com as demonstrações financeiras, qual é que foi, então, a percentagem de turnover, CAPEX e OPEX das atividades que podem ser consideradas elegíveis, a percentagem das atividades alinhadas e a proporção das atividades não elegíveis. Dizer-vos também que neste assessment que fizemos de 2023 apenas conseguimos ter atividades elegíveis e nós identificamos e temos o valor apurado de OPEX, CAPEX e turnover de atividades elegíveis, não temos atividades alinhadas e, portanto, este assessment ajuda-nos também agora a nós comunicarmos com as áreas, definirmos aqui uma estratégia, um caminho de como é que nós vamos conseguir atingir e ter atividades e percentagem de atividades alinhadas. Dizer-vos também que o facto de uma atividade não ser elegível ou não estar alinhada não significa que essa atividade não é ambientalmente sustentável. Simplesmente ou porque podem haver critérios que ainda não estão definidos ou porque poderá haver aqui a necessidade de fazer esta evolução. Quase a terminar. Considero, e espero que partilhem também comigo, que de facto a taxonomia é um modelo de criação de valor. Um modelo de criação de valor para a sustentabilidade. Porque isto proporciona uma oportunidade das empresas demonstrarem o seu desempenho e progresso, os seus investimentos em tornar as suas operações mais sustentáveis e permite também, por outro lado, aos investidores terem informação comparável, informação transparente sobre que atividades é que são e que as empresas estão a investir em atividades ambientalmente sustentáveis. Muito obrigada. Iniciamos agora o painel da inovação com Jorge Lopes, Diretor de Tecnologias de Negócio da Brisa Autoestradas e Coordenador do Comitê Permanente em ITS da APCAP. Muito boa tarde a todos. A primeira palavra apetece-me dizer, vamos continuar a falar de inovação. E começo por falar de uma história que começou há cerca de 30 anos, quando um grupo de pessoas da Junta Autónoma de Estradas, da Brisa e da Portugal Telecom se juntaram para montar o primeiro sistema, visto como sistema completo de... Enfim, na altura não era sistema inteligente de transporte, mas era um sistema de telemática rodoviária, o projeto CIRPOR. Na altura, e lembro esta história, porque na altura havia, enfim, apesar do contexto, havia duas características muito particulares. Em primeiro lugar, a quantidade de instrumentos, entenda-se, de tecnologias que estava disponível no mercado para aplicar às autoestradas era limitado, era muito limitado. E, por outro lado, a função objetivo da aplicação desse sistema e das tecnologias que iriam instalar também estava bem definido. Na altura, queria-se monitorizar e controlar o acesso à cidade de Lisboa e, em particular, à zona da Parque Expo. Estamos a falar do sistema montado para a Expo 98. 30 anos depois, o contexto é muito diferente. Além de toda a história que aprendemos neste período, o contexto é muito diferente. Por um lado, as tecnologias disponíveis para aplicar aos sistemas de transporte em particular rodoviário, que é aquilo que estamos aqui a debater hoje, é muito mais vasto, não é limitado, antes pelo contrário, é praticamente ilimitado. E, por outro lado, os objetivos
que temos pela frente e as motivações e objetivos também são eles muito diversificados. Por isso e para isso, nós estamos a preparar um caderno de encargos para o lançamento de um estudo para a análise das necessidades de digitalização. No fundo, enfim, de outra forma, é a análise das necessidades de aplicação de tecnologia, o que quer que isso seja, sejam equipamentos, sejam sistemas, seja cloud, seja inteligência artificial, seja o que seja. Soluções tecnológicas para as infraestruturas. Isto é um projeto no âmbito, digamos, é um trabalho no âmbito do projeto Matiz. Vamos lançar esse estudo. Este estudo está alinhado, embora tenha aqui um detalhe muito particular com o estudo da PwC apresentado pela Cláudia hoje durante a manhã, na altura feito ao nível da ASECAP. Nós agora vamos aprofundar para o caso português. E aqui o objetivo, enfim, o primeiro objetivo é, de facto, fazer este estudo, fazer um estudo para a aplicação das tecnologias com um âmbito, a rede core, a rede comprehensive, mas claramente a nossa rede de autoestradas, é aqui que nos posicionamos, com um horizonte de 3 a 5 anos, 5 a 10 anos, 3 horizontes, mais curto prazo, médio prazo e de um pouco mais longo prazo. Portanto, estamos claramente a olhar para lá das concessões. Isto vão ser as necessidades, vamos definir como sendo as necessidades que a nossa rede e o nosso aqui é um bocado elástico, portanto é a nossa mais tudo aquilo que envolve, o que a rede precisa para estes horizontes de forma a cumprir os objetivos que mais à frente vou apresentar. Portanto, este estudo insere-se num projeto europeu, Matiz, com financiamento a 50%, e será implementado pelas concessionárias que integram, enfim, pela APCAP, mas aplicado a todas as entidades do consórcio. As metas-chave são os tais objetivos, as tais ambições, motivações, objetivos para este estudo. Já não são aquelas que nós víamos, tal como nos anos 90, para a cidade de Lisboa. Estas metas-chave são metas que nos são impostas, que nos são colocadas, que no fundo, desculpem lá, a dar aqui um bocadinho para trás, eu boto aqui desculpem lá, mas isto aqui, estou a andar no sentido contrário. Desculpem, não estava previsto, eu supostamente devia conseguir funcionar isto. É para trás, estou no sentido contrário. Pois é, pá. Estou a carregar no botão central. Desculpem, aqui a impreparação é mesmo minha. Ok. Apresento aqui uma infografia sobre, enfim, eu trouxe para mostrar o detalhe que assim apresento, enfim, uma simplificação que eu apresento no site seguinte, mas esta é uma infografia da Comissão Europeia para esta visão, para a estratégia de mobilidade sustentável e inteligente para o futuro. E é a estratégia. Com mais detalhe, agora sim, com mais detalhe, assenta em 3 pilares-chave. Mobilidade sustentável, Sustainable Mobility, Smart Mobility e Resilient Mobility. São 3 pilares. E em cada um destes pilares nós podemos ver ali um conjunto de objetivos. Eles já foram tratados hoje aqui nos vários fóruns, nos quais, neste painel anterior. Na parte da mobilidade sustentável, a redução das emissões. Na parte do Smart Mobility, a visão zero. O desenvolvimento de soluções conectadas, cooperativas e de mobilidade autónoma. Portanto, são de soluções. E na parte da resiliência, a resiliência de infraestruturas. Estes são os objetivos. Estes são os objetivos-chave. Estes são os objetivos que nos vinculam. E é por isso que nós vamos desenvolver o estudo, perceber de que forma é que precisamos e que tecnologias, naturalmente, a par destes objetivos, haverão objetivos mais de detalhe, particulares, mas estes são objetivos-chave, ao qual não podemos evitar. E aquilo que vamos fazer é um estudo assenta em três fases. Numa primeira fase, caracterizar, mais uma vez, com todo o detalhe, caracterizar a rede do ponto de vista de cadastro, tráfego, de incidentes, pontos escritos, reduções, de análise de risco. No fundo, caracterização exaustiva da rede com estimativas de evolução. Esta é a primeira fase. Temos que conhecer a rede, temos que definir a rede e caracterizá-la bem. Sabê-la caracterizá-la bem, quer qualitativamente, quer quantitativamente. Numa segunda fase, levantamento das infraestruturas atuais, com o conhecimento que temos. Levantar estas infraestruturas e estudar que outras infraestruturas, entenda as infraestruturas e sistemas ITS,
que outras tecnologias é que podem ser aplicadas sobre esta mesma rede. E aqui falamos de telecomunicações, tem um peso fortíssimo, como de resto hoje foi apresentado de manhã, tem um peso fortíssimo no plano de investimentos, a parte de energia fundamental, os sistemas telemáticos, assim, os equipamentos, os sistemas túneis, os sistemas CITS, toda a parte de sensorização, as infraestruturas digitais. Aqui, infraestruturas digitais, entramos num campo muito vasto. É o campo que introduz cloud, que introduz inteligência artificial, introduz sistemas externos aos nossos sistemas de base. É um mundo, é um layer lógico que funciona acima do layer físico, mas onde tudo e cada vez mais é executado. É este layer de fortíssimo investimento atualmente, quer em Portugal, quer a nível de uma tendência internacional, é de facto a montagem, no fundo, o estabelecimento destas largas infraestruturas digitais multipurpose. E, finalmente, numa terceira fase, um trabalho sobre planos de investimento e um simulador que nos vai permitir simular cenários para os diferentes horizontes e para os diferentes objetivos e KPIs que não têm que ser iguais em toda a rede. Do ponto de vista de entregáveis, o que teremos é uma proposta de planos de investimento, no fundo, propostas de investimento para os 3 horizontes, os horizontes definidos, nas diferentes vertentes. Depois, no meio, teremos ali a definição dos cenários. Pelo menos é aquilo que estamos a idealizar, esperamos também que quem trabalha connosco nos possa ajudar a montar este esquema, mas onde nós podemos montar cenários com objetivos específicos que não têm que ser iguais para toda a rede, podem ser diferenciados entre o interior e o litoral, entre o norte e o centro, entre uma rede mais de alta capacidade e de menor capacidade, enfim, dependendo do território. Estes cenários serão diversos, poderão ser diversos, e depois com este simulador nós obteremos os tais planos de investimento de acordo com as metas que nos propomos atingir. E esperamos fazer tudo isto em 2025. Eu defini aqui outubro, enfim, este é o mais fácil, acredito que o desenvolvimento do trabalho seja um pouco mais longo, mas este é o nosso plano. E era isto que tinha para apresentar hoje. Damos agora a vez a Andreia Jesus, responsável pela área de Funds and Grants, que acompanha as candidaturas dos projetos em curso do Grupo PRISA. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui. O objetivo é, no fundo, descrever os projetos que foram feitos a nível da APCAP com financiamento europeu. O programa principal ao qual as associadas da APCAP participam mais é o CEF, Connecting European Facility for Transport. Existem outros projetos aos quais os associados, no fundo, também podem concorrer, relacionados com o Horizon Europe, relacionados com programas de financiamento nacional, como o PRR e o P2030, mas, efetivamente, aqui o histórico e as candidaturas que têm sido submetidas a nível de associados à APCAP focam-se no CEF, sendo que temos 2 categorias principais no CEF: incentivos ao investimento, com uma taxa de incentivo menor de 20%, e estudos e pilotos, com uma taxa de incentivo bastante mais atrativa de 50%. Desde 2014, os associados da APCAP participaram essencialmente nestes 7 projetos: o METIS, Arc Atlantic, Sea Roads, Road Safety, C-Streets, MATIS, e temos agora uma candidatura que foi submetida em janeiro, que esperamos agora os resultados durante o início de 2025. Mostrando um pouco o que foram os grandes números relacionados com estes projetos, neste momento, desde 2014, foram concluídos 6 projetos. Um projeto está em execução, que é o MATIS, e temos neste momento a candidatura MATIS 2 em análise, para investimentos que deverão ocorrer entre 2026 e 2028. O total de investimento dos associados que participaram nestes projetos CEF foram 52 milhões de euros em investimento. A nível de incentivo recebido foram 17 milhões de euros. O investimento maior pertence ao projeto MATIS, que está neste momento em curso, que só esse projeto representa um total de 18 milhões dos associados.
A nível de taxa média de comparticipação destes projetos, estamos a falar de 32%, e a nível de execução do investimento, ou seja, comparando o que foi submetido como orçamento inicial e o investimento que efetivamente foi executado, estamos a falar de 96% de taxa média de execução. Olhando aqui para os projetos um a um, o METIS 2, que decorreu já, foi um dos primeiros desde 2014 a 2018, teve um orçamento de mais de 6 milhões de euros, com participação era 20% aproximadamente, envolveu 4 Estados-membros, ou seja, estes projetos são feitos a nível europeu, envolvem não só a participação de Portugal, mas também de outros países. Neste caso o METIS contou com a participação de operadores de França, Itália, Espanha e Portugal, num total de 17 operadores rodoviários, e o impacto principal deste projeto foi o desenvolvimento e instalação de sistemas e equipamentos de gestão de tráfego e informação e melhorias nos centros de coordenação operacional. Seguiu-se, no fundo, um projeto chamado METIS 3, que deu seguimento aos investimentos que tinham sido feitos no projeto anterior, mantendo o mesmo âmbito e o mesmo tipo de impacto. Outro projeto que também foi executado pelos associados da APCAP foi o Arco Atlântico 3. Neste caso, estamos a falar de um corredor que foi implementado em 7 Estados-membros. Ali no mapa conseguem ver quais foram: Irlanda, Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Espanha e Portugal. E o objetivo do Arco Atlântico foi essencialmente desenvolver e instalar equipamentos relacionados com sistemas de controle de velocidade, telemática, controle e gestão de tráfego e serviços de assistência rodoviária e telecomunicações. Portanto, muito alinhado também com o que o Jorge estava a referir. Aqui estamos sempre a falar de projetos que têm uma componente de inovação e implementação e menos de investigação e desenvolvimento. Depois, estes projetos provavelmente já vos, a quem está aqui na sala, provavelmente já vos dizem mais alguma coisa, porque estão mais perto a nível do horizonte temporal. O Sea Roads foi um projeto também financiado pelo CEF, que contou com a participação de uma série de associados da APCAP, finalizou em 2022 e, para além dos investimentos que foram feitos a nível de autoestrada, também teve aqui uma componente bastante importante de implementação de sistemas de CITS em áreas urbanas e metropolitanas. Portanto, aqui houve uma participação grande a nível de cidades, não só nacional como europeias. Como veem ali no mapa, foram mais de 50 cidades europeias que participaram neste projeto. Seguindo o Sea Roads, no fundo, surgiu o Sea Street, que está neste momento a terminar. Estamos a falar de um investimento de 4,5 milhões aproximadamente. Neste momento estamos em fase de fecho de projeto, portanto os investimentos que foram feitos em 2024 ainda não estão aqui contabilizados, mas provavelmente iremos executar a totalidade da verba que foi atribuída a este projeto. E também, no fundo, o grande objetivo era validar, através de uma série de pilotos, sistemas de CITS em várias áreas urbanas e também rodovia a nível nacional. Finalmente, também falando aqui de segurança rodoviária, houve uma ação bastante importante neste sentido, que foi o projeto Road Safety, que tinha aqui um orçamento bastante grande também, de 14 milhões de euros. A taxa de comparticipação era de 20%, foi executada em 100%, e o objetivo era exatamente melhorar o nível de qualidade e de segurança da infraestrutura rodoviária existente. O MATIS, que é neste momento o projeto que temos em curso, é o maior projeto que foi executado a nível nacional, pelo menos a nível de investimento. São 17 milhões de euros de orçamento para todas as entidades que estão a implementar este projeto. Tem uma comparticipação de 50%, portanto, mais de quase 9 milhões de euros. Temos neste momento a primeira auditoria a decorrer. E estamos a falar de 89 projetos individuais a nível europeu, com 39 parceiros europeus e 4 países, França, Itália, Espanha e Portugal. O objetivo aqui é também acelerar ou continuar a acelerar a implementação de sistemas de CITS a nível de transporte rodoviário.
já aqui com uma componente também de sustentabilidade, que, como estávamos a falar também nas últimas apresentações, a própria Comissão Europeia também começa a impulsionar também nestes projetos. Finalmente, aqui dar-vos uma nota de resumo de todos estes projetos. Como eu já disse, estamos a falar de um investimento bastante grande a nível de associados da ASECAP, portanto, quase 52 milhões de euros de orçamento. A nível de execução, também referir que esta parte é muito importante, portanto, garantir que conseguimos executar todo o investimento ao qual nos comprometemos quando submetemos as candidaturas, e a taxa de comparticipação, obviamente, depende, consoante estamos a falar de um projeto que seja financiado a 50% ou a 20%, se bem que estes últimos onde temos participado têm taxas de financiamento bastante mais altas. Por fim, referir que temos a candidatura Matiz 2, que foi submetida agora em janeiro. Nesta tentámos não só colocar investimentos relacionados com inovação de curto prazo, digamos assim, mas também tentar ser aqui um bocadinho mais ambiciosos e propor temas de investigação e desenvolvimento um bocadinho mais disruptivos. Aqui tem, no fundo, as atividades principais às quais todas as operadoras portuguesas que participam neste consórcio concorreram. Cada uma delas, obviamente, depois tem um budget e um âmbito definido. E obrigada pela vossa presença aqui também, e qualquer dúvida que tenham, têm aqui o meu contacto. Muito obrigada. Tem agora a palavra Pedro Pinto, Diretor de Inovação e Desenvolvimento do Grupo Ascendi. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado à APCAP pela oportunidade de fazer esta apresentação. Esta apresentação vai ser feita em nome do coordenador do CP1 da APCAP, portanto, do Comitê Permanente de Portagens, e eu vou trago-vos aqui hoje a mobilidade fluida, qual foi o impacto que a Lei da Interoperabilidade teve na sua implementação, na transformação das portagens. Vamos ver se eu consigo. Muito bem. Pronto. O projeto que venho aqui falar nasce com a publicação do Decreto-Lei 84-C, portanto, no final de 2022, que na prática faz a transposição para a lei nacional da Diretiva da Interoperabilidade Europeia. E o que é isto da interoperabilidade? Pronto. Quais são os principais objetivos? Garantir que todos os sistemas de portagens eletrónicos a nível europeu são compatíveis uns com os outros e, portanto, que funcionam de uma forma fluida, de uma forma compatível. Traz também uma novidade a nível nacional, que é o facilitar o intercâmbio de informação das viaturas e dos proprietários das viaturas que não pagam as portagens, ou seja, se ao nível da lei nacional temos resolvido o problema daqueles que não pagam as portagens, e, portanto, eu diria que é eficiente o atual processo de cobrança coerciva. Já ao nível internacional, tínhamos aqui algumas dificuldades em que se iniciavam logo com a capacidade que as concessionárias e as operadoras tinham de identificar esses infratores. Pronto. O terceiro grande objetivo desta lei será, ou é, também a adaptação legal dos serviços de portagem e dos sistemas de portagem àquilo que são as características e as normas legais do país. Uma das grandes novidades que esta lei traz, que é a criação do Serviço Eletrónico Europeu de Portagens, que já estava previsto na Diretiva Europeia, mas cria também, e por uma questão deste terceiro vetor da adaptação legal, o Serviço Eletrónico Nacional de Portagem e, portanto, adapta a Diretiva Europeia àquilo que são as nossas características do modelo já existente, que é um modelo que é eficiente e que funciona. Muito bem. Contrário. Certo. Quais são as principais novidades que esta lei traz? E aqui só vou versar sobre algumas e mais no foco daquilo que são as operadoras e as entidades de cobrança. Desde logo, a standardização da tecnologia utilizada. Pronto. Portugal é um país, um early adopter da portagem eletrónica. Temos portagem eletrónica desde meados dos anos 90. Iniciamos essa portagem eletrónica com tecnologias proprietárias dos fabricantes dos equipamentos à data. Entretanto, essas tecnologias, esses standards foram evoluídos,
foram evoluindo, e agora a própria Diretiva Europeia e a Lei Nacional definem quais são esses standards de portagem eletrónica. Tudo aí, tudo bem. Mais do que isso, vem definir, ok, para além destes standards, e, portanto, a comunicação entre todos esses sistemas é feita numa linguagem comum, vem dizer todos os equipamentos que forem utilizados têm que estar certificados. Tudo bem. Depois vira-se para as concessionárias e diz, concessionárias, vocês têm que criar e manter um ambiente de testes, ok? Tudo bem. Esses ambientes podem ser próprios, podem ser subcontratados, também diria que aí são novidades positivas e que vão funcionar. Depois, ao nível dos meios de pagamentos, o que é que esta lei diz? Vem trazer aqui uma, eu diria quase que a grande inovação, que é a universalização de meios de pagamento. Ou seja, com o advento das portagens eletrónicas ou a massificação das portagens eletrónicas free flow em Portugal, portanto estávamos aqui em 2013, 2010, desculpem, foram criados meios de pagamento exclusivos aos dois sistemas. Portanto, foram criados meios de pagamento para dar resposta à implementação do multi-lane free flow que não funcionavam nas portagens tradicionais. Outra novidade foi as obrigações de publicação e de informação. O que é isto? Com a universalização de alguns dos meios de pagamento, era necessário regular sobre a sinalização das vias. Pronto, isso está a ser feito. Está em curso e está em finalização, e também de informação aos utilizadores e aos utentes de como se utilizam estes sistemas. Depois, uma questão importante e que recai não sobre as concessionárias nem sobre as entidades de cobrança, que é esta responsabilização dos utilizadores, portanto, das pessoas que utilizam a autoestrada, pela boa utilização dos identificadores eletrónicos, dos OBUs. Isto o que é que permite resolver? Por exemplo, verificamos mais nos veículos pesados do que nos veículos ligeiros que a existência no mesmo veículo de vários identificadores de várias origens, até de diferentes países. Pronto, porque isto, antes de existir a questão da interoperabilidade, existiam estes veículos que queriam utilizar as infraestruturas da forma mais eficiente e, portanto, utilizavam vários identificadores. Com a interoperabilidade, esses identificadores são todos lidos pelo mesmo sistema e, portanto, a responsabilidade de utilização de um ou mais identificadores e da boa utilização desses identificadores recai sobre o condutor e sobre o responsável do veículo e não sobre as entidades que estão por trás a ler essa informação. Em termos de novas obrigações operacionais, temos aqui uma nova obrigação que recai sobre as concessionárias, que é da aceitação de novas entidades de cobrança. O que é isto? O mercado da interoperabilidade também, ou a lei da interoperabilidade também vem abrir o mercado, vem dizer e vem estabelecer quais são as condições para que novas entidades de cobrança possam entrar em qualquer mercado europeu e, portanto, vem dizer às concessionárias, vocês têm que aceitar trabalhar com essas entidades de cobrança. Mas, em contrapartida, diz e determina que a própria concessionária tem que definir quais são as regras e as condições em que está disponível para aceitar essa entidade de cobrança. E, portanto, aparece aqui esta questão do regulamento do setor, em que passa a ser uma obrigação também das concessionárias publicar esse regulamento do setor, em que determina quais são as condições em que aceita trabalhar com as entidades de cobrança. Depois vem também, por outro lado, dizer que a responsabilidade das taxas de portagem, portanto, da criação e da definição do valor da taxa de portagem é da concessionária e a não discriminação dessas taxas mediante a origem do veículo e a nacionalidade do veículo. Outras obrigações, estamos a falar aqui, e esta também bastante importante, o estabelecimento dos procedimentos para o intercâmbio das informações entre os Estados-membros, que em Portugal, e o que é isto, não é mais do que dar cobertura legal às concessionárias que não existia para que pudessem ir junto do ponto de contacto nacional, que no caso português é o IRN, o Instituto de Registro e Notariado, e através de um sistema que está disponível a nível europeu, que é o EUCARIS, permitir o acesso à informação do proprietário do veículo de matrículas estrangeiras. Na prática, aquilo que são as bases de dados proprietários dos veículos a nível europeu passam a estar todos interligados e acessíveis às concessionárias.
Por fim, também a criação de um órgão de conciliação, que no caso português é a AMT, para a mediação de divergências que possam surgir entre estes atores, diferentes atores que estão neste modelo. Muito bem. Portanto, a lei foi publicada no final de 2022, em 9 de dezembro de 2022, e deu um prazo de 2 anos para implementar todas estas medidas, que eu diria 2 dezenas de medidas que obrigaram aqui as concessionárias, as entidades de cobrança e outros players a fazer e a ajustar os seus sistemas e os seus procedimentos para acomodar e adaptar esta lei. E, portanto, aqui a APCAP sugeriu e criou um grupo de trabalho com todos os seus associados e os restantes atores que estão envolvidos na implementação desta lei, nomeadamente as entidades de cobrança, no caso da Via Verde e do CTT, e das entidades reguladoras e da Infraestrutura Portugal. E, portanto, criou aqui um grupo de trabalho em que, na prática, fez um levantamento, e já estamos a falar aqui no procedimento de implementação desta lei, que decorreu durante estes 2 anos de adaptação e que terminou agora, no dia 8 de janeiro deste ano, ou seja, que é a data limite da implementação destas medidas, é que na prática aquilo que fizemos, e através de, eu diria, bastantes reuniões animadas e muita discussão, em que tentamos, naquilo que são os elementos de implementação comuns e que deverão ser harmonizados naquilo que é a nossa indústria, fizemos um levantamento das adaptações e do programa que tínhamos para implementar, que esta lei nova trazia, identificamos as medidas que deveriam ser implementadas, pronto, e dentro dessas medidas existiram ou existem medidas que competem a cada concessionário implementar de per si e outras que implicam, por exemplo, eu dou-vos um exemplo, naquela questão que identifiquei atrás da existência de 2 identificadores num mesmo veículo, que tipo de tratamento iríamos dar a essa informação. E, portanto, aí acaba por ser uma medida que convém que seja harmonizada entre os diferentes operadores para que haja também esse tipo de atuação comum em algumas destas situações e destas obrigações que tivemos que implementar. E depois passamos à implementação e promovemos a harmonização de todos os processos. Dou outro exemplo, por exemplo, o regulamento do setor foi algo que foi bastante discutido, porque mexe aqui nos interesses quer das concessionárias, quer das entidades de cobrança, e, portanto, de vários players, algumas vezes com sentidos de oportunidade diferentes em alguns objetivos, e, portanto, houve aqui uma tentativa de harmonização e que julgo que conseguimos avançar bastante e que temos agora, e que já estão publicados na maior parte das entidades, que cumprimos com a data e com essas obrigações, ou com a implementação dessas obrigações. Que benefícios é que identificamos da implementação desta nova lei? Desde logo, para os utilizadores das infraestruturas, os meios de pagamento. Ou seja, como disse, tínhamos meios de pagamento que eram exclusivos a determinados segmentos aos sistemas multi-lane free flow, e agora são aceitos também em todos os sistemas. Pronto, isto trouxe aqui alguns desafios esses, a maior parte deles tecnológicos, de controle, estão a ser ultrapassados, ou que foram ultrapassados. O que é certo é que isto permitiu uma simplificação na utilização destes sistemas de portagem. Portanto, para aquele segmento de clientes, agora é mais simples utilizar as portagens. E, portanto, isto é positivo. Também, outra vantagem ou benefício que identificamos foi a normalização da informação prestada nas vias, ou seja, esta lei da interoperabilidade vem solicitar que as concessionárias passem a prestar determinada informação nas vias aos seus utilizadores, informação essa que, dentro aqui sempre de uma lógica de eficiência e de minimização de impacto na implementação dessas medidas, passaram por soluções em que o próprio regulador disse não, nós vamos fazer este ajuste e com este ajuste conseguimos cumprir a lei. E, portanto, fomos também eficientes e normalizamos e atingimos o objetivo que aqui se pretende. Outro, eu diria, que está conectado, não saiu diretamente, mas que de alguma forma está interligado, que é naquilo que são os infratores. Esses infratores, até há pouco tempo,
tinham que andar de concessão em concessão a verificar se tinham portagens por pagar. E, portanto, agora com a interligação dos portais da coerciva, num único local, conseguem ver se têm dívidas para toda a rede nacional ou não. Também aqui simplificamos a utilização. Depois, para as concessionárias, conseguimos promover a interoperabilidade entre os diferentes sistemas de cobrança de portagens, free flow, portagens tradicionais. O próprio regulamento do setor traz aqui a harmonização do relacionamento das concessionárias com as entidades de cobrança. Há aqui uma previsibilidade daquilo que é o regulamento e o que é que se pretende quando uma dessas entidades novas, se e quando aparecer, tem que responder. Pronto. Desde logo também já falamos aqui a universalização de alguns dos meios de pagamento. Estamos a avançar. Falamos agora aqui dos veículos de matrícula estrangeira, apenas neste caso, mas poderão avançar mais. A normalização dos modelos de operação e de funcionamento, permitindo uma maior coerência e independência no fecho das viagens, ou seja, a própria lei vem determinar que determinadas responsabilidades, onde é que elas ficam, e ficam nas concessionárias e, na nossa opinião, bem, nomeadamente a nível de classificação, de fecho de viagens e outros, e os ajustamentos operativos de cobrança de portagens para acomodar estas alterações, ou seja, entra um novo meio de pagamento que tem características próprias e, portanto, há aqui um conjunto de ajustamentos processuais que têm que ser feitos e que implicam também aqui todas estas entidades que estão envolvidas. Continuando, a normalização dos elementos de comunicação dos processos coercivos, ou seja, a lei obrigou também e solicitava a harmonização de templates de comunicação. Essa harmonização foi um dos trabalhos que foi chamado a este grupo de trabalho. Para quê? Para que quando alguém aparecesse a dizer epá, não me pagaste uma portagem, esse discurso fosse coerente e similar entre todos. O suporte legal ao acesso à informação dos proprietários dos veículos de matrícula estrangeira. IRN via Eucário, já falei, infelizmente nós estamos a conseguir fazer isto não por via do IRN, mas temos que ir diretamente às bases de dados dos países de destino e a diminuição da fragmentação entre operadores, porque o que é que isto obrigou também? Na prática, há aqui uma normalização dos produtos que as entidades de cobrança estão a disponibilizar para os seus clientes. Para as entidades de cobrança, a normalização dos modelos de operação e funcionamento, tempos e listas. O regulamento do setor também, para o lado das entidades de cobrança, permite aqui maior previsibilidade no tratamento e contratação junto das concessionárias. A promoção da interoperabilidade entre os diferentes sistemas de cobrança, porque produtos que antes eram exclusivos e eram mais complicados para os clientes entenderem. Eu, para andar neste tipo de sistema, tenho que ter este produto, daquele já não posso. Agora está normalizado. E a diminuição da fragmentação entre operadores, agora, porque isto, ao fim e ao cabo, a oferta passa a estar normalizada. Portanto, em termos de conclusões, há aqui um impacto, identificamos aqui um impacto positivo, aquilo que nós chamamos líquido, na mobilidade dos utilizadores das autoestradas, é mais simples, principalmente agora para estes segmentos estrangeiros, e isto tem permitido contribuir para a redução ou para o incremento da sustentabilidade, para o incremento da segurança. No entanto, subsistem aqui desafios, o trabalho não está feito, não está concluído, estamos ainda a concluir, temos aqui ainda o fecho de algumas funcionalidades, eu diria algumas funcionalidades técnicas, operacionais, também uma que reclamamos há muito tempo, que é em termos de acesso ao sistema Eucários através do ponto de acesso nacional, através do IRN, não vemos grandes avanços já há bastante tempo aqui neste ponto e gostávamos de ver. Pronto, e que temos que continuar aqui na otimização do modelo de utilização, realmente a nível de tempos de processamento e de regulação, que ainda temos, e eu diria que é um trabalho que é contínuo, de melhoria contínua. Pronto, e era dar-vos aqui um bocadinho a perspectiva do que está a ser feito nesta área. Obrigado. Terminamos esta temática com o Tiago Santos, do Núcleo de Informação Geoespacial do Grupo Prisa. Muito boa tarde a todos.
O tema que me traz aqui, seguindo aqui a temática que tem vindo a ser desenvolvida, muito foco aqui na digitalização e na sensorização das infraestruturas, com base numa tecnologia que recentemente aplicámos no Grupo Brisa. Só dar aqui um slide que espero que passe para a frente. Ok. Caso não saibam, o enquadramento aqui da Brisa. Passando rapidamente àquilo que nós fazemos no Núcleo de Informação Geoespacial. Portanto, somos responsáveis por definir a estratégia de recolha, gestão e partilha de dados geográficos. E quando falamos de dados geográficos, vamos focar-nos hoje, pelo menos na minha apresentação, focar-me aqui especificamente nos dados LIDAR, nuvens de pontos, que é a tecnologia que nós implementámos recentemente no Grupo Brisa. Isto seguindo aqui um enquadramento daquilo que era o nosso trabalho diário, portanto, com as nossas responsabilidades. Lidamos com formatos de dados muito diferentes. No fundo, todos eles têm alguma coisa em comum. O como e o onde é que está e como é que está. Tentamos criar aqui um histórico de informação com base naquilo que são muitos de informação de projeto e informação de inventário. Inventário esse que é feito diretamente nas nossas autoestradas. Mas temos aqui um estado, digamos, um estado desejado, um estado de digitalização mais dinâmico, onde possamos criar aqui uma digitalização da rede de infraestruturas, ter modelos tridimensionais, evoluir eventualmente para alguns casos de digital twin, integrar aqui com a operação e também o processo de digitalização da operação e, portanto, haveria aqui uma ponte que deveríamos preencher e identificarmos aqui umas principais etapas em falta. Desde logo, conseguirmos ter um processo de homogeneização de recolha de informação. É certo que existe muita tecnologia, o difícil é escolher a tecnologia certa que nos sirva e, escolhendo essa tecnologia certa que nos sirva, haver aqui um método comparativo que nos permita ter, de facto, recolhas periódicas, dados estruturados e conseguir depois, de facto, evoluir para um modelo da infraestrutura que permite também ser mais eficiente, reduzindo também presença na via, isto porque o nosso negócio assim o obriga, e, portanto, a escolha recaiu sobre uma tecnologia LIDAR reconhecida como Mobile Mapping. A tecnologia Mobile Mapping, nós optamos pela tecnologia da Leica. A Leica é um parceiro que tem representação em Portugal, portanto, esta é uma tecnologia desenvolvida pela Leica Geosystems Internacional. Não é só um conjunto de nuvens de pontos, portanto, esta é uma tecnologia que integra câmaras de alta resolução, tem um sistema GPS altamente preciso, tem 2 sensores LIDAR, tem uma série de tecnologias, portanto, um sistema completo que nos permite varrer, digamos assim, a nossa rede a uma velocidade constante e segura de cerca de 80 a 100 km/h, dependendo do tipo de ativos que estamos a recolher, e, de facto, trazer para o gabinete aquilo que é a realidade do campo, aquilo que nós queremos, de facto, aferir nos nossos estudos e no nosso inventário. O objetivo inicial foi, de facto, haver aqui um complemento àquilo que é a recolha de campo, portanto, alguns equipamentos acessórios àquilo que é o principal, para que nós consigamos, no fundo, ter aqui uma abrangência de todos os ativos da rede da infraestrutura Brisa e que consigamos, numa primeira fase, fazer esse mapeamento e esse inventário. O inventário da rede tem alguns desafios, desde logo o tráfego, e, portanto, a escolha de um equipamento que nos permita enquadrar ao mesmo tempo que o tráfego também circula, é, de facto, uma vantagem para nós. Vou dividir a minha apresentação em três projetos essenciais. Portanto, numa primeira fase, mostrar-vos aqui uma primeira imagem daquilo que é a recolha tradicional com o nosso sistema LIDAR Mobile Mapping montado em cima de um carro, circulando a cerca de 80 km por hora, o que nos permite ter uma visão integrada de alguns ativos que constituem a rede, desde as obras de arte dos pavimentos, as guardas de segurança, pórticos, semipórticos, sinalização, etc., até os serviços afetados, no caso ali do transporte de energia. E isto depois leva-nos a querer extrair mais informação daquilo que é as recolhas de campo. E dessas recolhas nós sabemos que conseguimos construir um inventário, mas também queremos construir um modelo digital dessa rede. Portanto, isto permite-nos depois, trabalhando esses dados, refinar aquilo que são os dados originais e reconstruir geometricamente com muita precisão, e quando eu digo muita precisão são na ordem dos milímetros,
aquilo que é a recolha de campo. Portanto, esta padronização permite-nos, assim, fazer esta reconstrução tridimensional, quer das vias, das larguras, das dimensões, das quantidades, do tipo de elementos que constituem a nossa infraestrutura. Para nós vermos um pouco aquilo que é a complexidade das estruturas que conseguimos recolher. Aqui o viaduto Vila Franca de Xira, recolhendo aqui com 2 níveis de equipamentos, portanto, um equipamento montado em cima de um carro e outro mais estático, que nos permitiu aqui aferir a complexidade desta obra. Portanto, foi um processo inicial apenas de recolha de informação para nós testarmos, digamos assim, a tecnologia. Funcionou bastante bem. Daqui surgiram diversos outputs que depois foram entregues ao Departamento de Especialidade para reforço sísmico. Complementando a primeira fase, entramos numa segunda fase de piloto. E nesta segunda fase de piloto, já conseguimos ter geometricamente a nossa infraestrutura modelada, temos muita informação. O segundo passo é que camadas adicionais nós conseguimos adicionar a esta informação que já recolhemos, que nos possam ser úteis. E daqui surge um piloto que fizemos com um parceiro europeu, cujo objetivo é, aplicando uma infraestrutura, um algoritmo de inteligência artificial, nos consiga extrair de forma automática alguns elementos da rede, nomeadamente a sinalização horizontal, sinalização vertical, guias, sinalização vertical, horizontal, as marcas e as guias, e também alguns parâmetros do pavimento. Relativamente aqui à sinalização, este piloto, recebemos informação há muito pouco tempo, aquilo que conseguimos aferir é que, fazendo um varrimento da nossa rede, correndo estes algoritmos, o nível de detalhe, o nível de confiança desta recolha é bastante boa, com muita qualidade. Portanto, nós estamos num ponto de automatização bastante avançado com esta tecnologia, que permite não só reduzir o trabalho de inventário, mas também levantar o trabalho que nós temos depois em gabinete de preparação destes dados. Neste caso aqui não é muito perceptível, mas estas geometrias a amarelo, no fundo, é a identificação da geometria da marca, tem uma classificação logo do tipo de pintura e é atribuído um estado de condição à marca, que vai de mau a bom, em que os parâmetros estão a ser ainda afinados com o nosso departamento de sinalização. Uma visão depois, como é que isto é visto em planimetria, para nós ficamos, digamos assim, com todas estas quantidades aferidas no nosso inventário, que depois serão também elas disponibilizadas ao sistema de gestão. Um projeto que foi desenvolvido também previamente a este piloto e que teve como base uns entregáveis, aqui no caso destas passagens superiores da A2, permitiu-nos, numa recolha que demorou sensivelmente um dia, saída do escritório, recolha de campo e preparação dos dados, houve aqui esta necessidade desta monitorização geométrica da estrutura, que depois permitiu produzir alguns relatórios da altura do gabari, de passagens de tubagens, de algumas medições, etc., que foi bastante útil também para o departamento e para a aferição da tecnologia. Estamos envolvidos também num projeto que é chamado Advanced Asset Management, que é, no fundo, a gestão de ativos, onde nós estamos a desenvolver algum trabalho com o Departamento de Pavimentos e que queremos utilizar aquilo que são os dados que já recolhemos para a aferição dos métodos tradicionais de medição. Neste caso, aplicámos às rodeiras, estamos também a trabalhar nos outros. O objetivo aqui foi, comparando a mesma secção, utilizando os mesmos métodos de medição, haver aqui uma comparação dos métodos tradicionais. Portanto, a laranja temos aqui as medições feitas por profilómetros em 2023 e a azul temos as medições feitas com LIDAR em abril de 2024. E as variações são, no fundo, a adequação dos dois métodos de medição distintos, portanto, um laser de varrimento LIDAR e um método tradicional, e há um fit bastante aceitável, eu diria, não é totalmente perfeito, mas as tendências, pelo menos, é bastante aceitável, daí que os resultados foram muito bons, e que nos permite aferir que, neste caso concreto, conseguimos ter a garantia de que os dados que recolhemos e que utilizamos para medição e gestão deste parâmetro do pavimento são de confiança e são de alta confiança quando comparamos com o método tradicional. Estamos a desenvolver trabalho em mais pilotos com outros parâmetros. Queremos, obviamente, estamos aqui essencialmente em 3 grandes níveis.
inventário da infraestrutura, aplicação aqui a alguns parâmetros do pavimento, relativamente também à sinalização, desde o estado de condição, a sinalização vertical e horizontal, e, portanto, estamos em várias frentes neste projeto. Este projeto tem cerca de 1 ano e meio na brisa, portanto, foi um projeto que iniciou em outubro de 2023, teve um prazo de implementação de cerca de um mês e meio, até termos a tecnologia consolidada e pronta a utilizar, e a partir daí foi um processo de treinamento interno e identificação de alguns parceiros para que nos pudessem também, no fundo, transmitir alguma experiência daquilo que foi o trabalho já desenvolvido por empresas externas. O nosso processo está bastante bem, neste momento, bastante bem cimentado e oleado. Aqui na parte verde escura da aquisição é onde é feito todo o planeamento interno no nosso departamento e onde fazemos o planeamento de ida de campo. Há depois uma fase subsequente onde nós fazemos um processamento interno, no fundo, um controle de qualidade daquilo que recolhemos. E depois, na parte da vetorização e extração, há aqui a aplicação daqueles algoritmos, como já tinha dito há pouco, de inteligência artificial sempre que seja possível, e extração de elementos mais estruturais ou direcionados mais a áreas de engenharia específica sempre que possível. O último passo é a partilha interna de um portal interno de informação de todo este workflow do levantamento. Essencialmente, o que ganhamos aqui, ganhamos eficiência, obviamente, ganhamos autonomia, temos muita confiança nos dados que estamos a recolher e, portanto, é um processo que, embora seja curto, tem sido bastante proveitoso. No fundo, só aqui o resumo daquilo que eu acabei de dizer e o último slide. Muito obrigado. Seguimos agora para uma pausa para café. Regressamos às 16h30 para encerrar a sessão da tarde com o último painel sobre segurança rodoviária. Obrigada.